Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre um livro ou um autor desconfortável de ser lido. Eu fiquei em dúvida se eu falava que hoje a gente vai conversar sobre um autor que escreve coisas desconfortáveis de serem lidas, ou se eu falava que o livro é desconfortável de ser lido, apesar de muito bom, desconfortável, entretanto. Estamos falando de Kafka, e dessa vez a Metamorfose. Também vou citar outro livro do Kafka para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso, se é o autor ou se é o livro. Bom, a primeira experiência que eu tive de leitura com Kafka foi em O Processo. E já tem uns bons anos isso, já tem uns 3, 4 anos por aí. E eu lembro nitidamente como que foi essa experiência, porque foi extremamente agoniante e agonizante de ler O Processo. Porque, só pra, né, compartilhar aqui com quem nunca leu, enfim, só pra também dividir um pouco desse contexto do livro, do processo, é basicamente um homem que ele está sendo julgado por algo, ele vai até o tribunal, ele passa o livro inteiro tentando descobrir o porquê que ele está sendo julgado. O que exatamente ele fez de errado? Por que as pessoas estão julgando? Né? As pessoas que eu digo, o judiciário, né? As pessoas responsáveis por esse tipo de julgamento. E lá, claramente, é uma crítica do Kafka à burocracia do jurídico. A burocracia no geral, mas especificamente e principalmente a burocracia do judiciário. É claro isso no livro, é muito evidente e a gente tem contato com isso. Pois bem, o nosso personagem lá, ele tenta descobrir o porquê que ele está sendo julgado e o que exatamente que está acontecendo. Mas, de outra forma, né, por um outro lado, ele não tenta descobrir de uma forma mais direta, olhar alguma documentação ou ir em alguém que poderia ajudá-lo a descobrir efetivamente o que estava acontecendo. Não, simplesmente ele se vê preso nesse looping de confusão e incertezas. E é a incerteza que liga também e me fez fazer esse gancho entre os livros do Kafka, né? O primeiro que eu tive a oportunidade de ler o processo e agora, anos depois, com a Metamorfose. Esse livro é bem antiguinho, né? Eu li aqui a Metamorfose no original, que era uma vontade que eu tinha de ler no original mesmo, principalmente para ver aqui a primeira frase, né? Super emblemática. Começos emblemáticos, né? Esse aqui e o do Machado de Assis, lá Memórias Póstumas. Um começo já que te impacta e são super emblemáticos mesmo, mas vamos lá. Aqui a gente tem, logo de cara, ele falando, né, o nosso narrador falando que o nosso personagem principal, o Gregor, ele se tornou um bug, um inseto. Ele não especifica qual inseto, mas ele fala: o nosso personagem principal se tornou um inseto. E aqui também fica muito claro o tipo de crítica que ele está fazendo. Então, o Kafka está fazendo uma crítica não é velada, é muito direta ao sistema de trabalho. Então, aqui a gente tem o livro, né, sendo publicado em 1915, que é o período da Primeira Guerra Mundial, e a gente passa a acompanhar a vida e os pensamentos desse homem, desse Gregor, junto da família dele, preso no apartamento dele. E quando ele acorda, né, ele tá sonhando, ele acorda e ele percebe, né, ele se percebe como um inseto, então ele sente as pernas, ele sente, né, a carcaça, enfim, ele vê que ele virou um inseto. A primeira coisa que ele pensa é: nossa, e meu trabalho? Por que que eu escolhi ser um caixeiro viajante e ficar viajando aí, né, cansativo? É muito cansativo essa rotina de ser um caixeiro viajante. E era isso que ele começou a pensar. Então, a crítica do Kafka ao modelo de trabalho, pensa, lá em 1915, né? Ele escreveu uns 3 anos antes disso, foi publicado em 1915. Olha quanto tempo ele já construía essa crítica ao modelo de trabalho, e a gente tem isso no começo em várias páginas. Então, assim, esse nosso personagem principal, ele, a primeira coisa que ele pensa quando ele vira um inseto é: nossa,
mas e o meu trabalho? Quem vai me substituir no meu trabalho? Como que vai ser isso? Então, olha como que isso é também agonizante, né, de ser lido. Eu achava que eu ia ficar mais com desconforto de ler essa história pelo fato dele ter se tornado um inseto e as características de um inseto e toda a descrição sobre isso, a parte animalesca da coisa. Mas não que eu ficaria tão desconfortável de ler essa outra parte, que é basicamente, ele tem esses pensamentos, a família dele também começa a corroborar com esse tipo de pensamento dele, então, ele era o provedor ali da casa, ele pagava as contas e tudo, então as pessoas começam a ficar preocupadas com isso. Não que a subsistência não devesse ser uma preocupação, mas assim, o jeito que as coisas foram, como se fosse obrigação só dele de realmente prover ali dentro de casa e desconsiderarem o fato que ele era um inseto e ao invés de pensar sobre isso e ajudar, talvez ele se livrar daquela situação, não. Eles pensam muito nessa parte do trabalho e a gente tem acesso aqui a uma crítica também e uma avaliação do Kafka em relação à desumanização dessa pessoa, né? Então, o Gregor ele já é um inseto, ele se sente imprestável em relação à vida, porque ele não consegue mais trabalhar. Um colega de trabalho dele chega, logo no começo do livro, ele chega para visitar o Gregor, porque ele não foi trabalhar naquele dia, e ele chega a ver o Gregor daquele jeito, como um inseto. E ele se assusta, obviamente, com aquela situação, mas ele só vira as costas e vai embora pensando, ele não vai trabalhar hoje. Então, tudo vira em torno do trabalho e da utilidade desse ser humano naquela família e para os colegas de trabalho dele e ele próprio pensando sobre isso, né? Que utilidade eu tenho na vida se eu não posso trabalhar, eu não vou trazer dinheiro aqui para dentro de casa e como que isso vai ser? A gente tem muito dessa crítica do Kafka em relação ao trabalho em si, né? É praticamente o livro inteiro nesse aspecto. Eu diria que 80% do livro, né? A gente tem uns 20% que é a irmã dele ajudando ele também, né? Tentando se adaptar ali às condições físicas dele, obviamente, mas também as mudanças. Então, assim, o que ele conseguiria comer estando naquela situação e esse tipo de coisa. E ele fica sempre mais retraído, não sai do quarto, ele fica preso no final dentro da própria casa, né? Desde o primeiro dia que ele se viu nessa situação. E antes de ler esse livro, eu já tinha tido acesso a essa informação, que ele meio que acordava de um sonho e ele se via como um inseto. E eu tinha, assim, pra mim, né, antes de ler o livro, ter contato com a história de fato, que poderia ter sido um sonho, mesmo que, assim, misturado, né? Um sonho meio real, ele tava meio dormindo. Mas, na verdade, não, ele tem interação com outras pessoas. A pessoa que limpa a casa dele, né? O apartamento ali da família, a própria família, o homem que trabalhava com ele, como caixeiro viajante, eles têm acesso a ele, eles também o enxergam daquela forma. Então, ele realmente virou inseto. Não é muito esse o cerne da questão. Os cernes são essas outras avaliações sobre a vida, sobre a condição humana e principalmente sobre a condição humana perante o trabalho. Então, também a utilidade que a família vê, né, de novo nessa pessoa e como que ela se enxerga, qual o valor que ela se enxerga à medida que ela não tem mais uma ocupação que provê o dinheiro e que ela não se sente mais útil, né? Porque dá a impressão que toda a autoestima dele, toda a parte que ele se achava útil como ser humano era relacionado a ele trabalhar e colocar o dinheiro para a família dele sobreviver. Então, basicamente, ele se vê assim. E no final, eu acho que é um final bem esperado, né? Então, bom, gente, eu vou falar o final aqui, né? Não vou poupar spoilers nem nada, então só deixando um disclaimer, só para garantir que ninguém tenha surpresas. Mas o final, ele morre e é muito triste, porque é o que eu falei. A irmã dele até que dá um suporte para ele, tenta ajudá-lo, né, da forma dela ali.
Mas ele morre meio que abandonado e, assim, totalmente desiludido, né? Assim, desgostoso da vida mesmo, não sentindo mais, se sentindo um nada, né? Perante toda essa situação. E em nenhum momento ele pensa, vou procurar um médico, vou procurar ajuda fora, nada. Ele se fecha no quarto desde o primeiro dia que ele se descobre, ele se vê nessa situação, até o último dia de vida. Então ele morre nesse quarto, sozinho, e a família dele segue a vida. E as pessoas lá no entorno dele seguem a vida. Então, é um livro, né, uma história, assim, muito desconfortável, assim como foi o processo, mas ainda assim, altamente recomendável. Perceba essa construção que o Kafka faz e as críticas que ele faz, principalmente ao trabalho. Eu acho que esse é um tema muito rico e é um tema ótimo de ser lido, ainda mais num clássico desses, num autor excelente como é o Kafka, que teve suas questões familiares e a gente consegue também avaliar o que ele coloca aqui de questão familiar nas suas obras. Então, altamente recomendável, e vou aproveitar que eu tô com esse livrinho e ler as outras histórias aqui que tem, e vamos ver se vai ser do mesmo nível de desconforto, né? Bom, muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui e a gente se vê em breve no próximo vídeo.